Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, Tudo bem? cá estamos. Hoje vamos falar de imprecisões no cinema. Imprecisões, Falta de rigor. Foi aquilo que pusemos na página da Hora Diária. Sim. Vamos urzir. Vamos urzir. É bonito. Mas também, assim, temos que ver, assim, nunca se deve zurzir Urzir. sem também dar o Claro, oposto. sim. Vamos recomendar algumas coisas. Convém sempre lembrar que tem a subscrever o canal, No sininho. deixar o sininho É. lá no Facebook, que é para o nosso programa chegar a mais gente, É mais verdade. pessoas. E agradecer às pessoas que colaboram connosco, as que estão fiéis à Hora Diários agora na nossa página do Facebook. Tem contribuído a nossa também. enorme equipa que está connosco, aqui o Kim Almeida. Exatamente, nunca aparece, mas está sempre cá. É que está sempre, Sempre. fiel, ali. Só Muito queria de fazer mão. aqui um pequeno à parte, se me permite, do falecimento de Rutger Hauer, É verdade. o nosso replicante. Não tem rigorosamente nada a ver com o tema, mas é Blade Runner. Sim, fica. Aqui os nossos... É que é assim, não é um filme de história, mas é um filme histórico. Sim, E curiosamente, em 2019, quando se passa a história, estamos em 2019. ele morreu exatamente no ano em que morreu. Pronto, feito este pequeno à parte, que não, de comum acordo não assistimos. Exatamente. Vamos à descasca. Vamos à descasca. Há muito para descascar. Será que um programa chega? Vamos tentar num programa. Eu espero que a Rádio Transforma tenha uma equipa jurídica porreira. Sim, porque calhar ainda incorremos no risco de sofrer muitas suscetibilidades e de sermos processados por muita gente. The Mas- Man in Black, Armin. Mas não, nós já estamos preparados e prontos para tudo. Ó Paulo, a bola está do seu lado. Eu, por acaso, assim, o primeiro filme que me aparece é o Gladiador, porque fartou-se de ganhar Oscars. É um filme do Ridley Scott que eu agora Ora falamos do bem. Blade Runner, não é? Pronto, eu sabia que havia uma razão para termos falado do Blade Runner. Ridley Scott. Ok. E começamos, por exemplo, logo nas primeiras partes do filme com o Como de Matar o Pai. Pronto, o primeiro ponto. É que temos as imprecisões no cinema, nas séries. E eu quando foi? Foi ontem que nós falávamos um bocado a preparar, a fazer Sim, o briefing. a preparação. O briefing é para pessoas finas. Nós somos finos. Eu gosto de briefing é com batatas fritas. Não é para cortar. Não. Não. Nós estávamos a falar e estávamos a ver. Por acaso, estávamos só a apontar a questão do rigor a nível do guarda-roupa e da questão material. Mas o Paulo levantou aqui uma coisa ainda muito mais importante. Os aspectos materiais que nós vamos abordar são importantes, sem dúvida. Mas o Paulo está a abordar uma questão importantíssima, que são os próprios conteúdos. Sim. E o Paulo tem aí... Tem, Nós estávamos aqui agora a preparar o Vai de Bela e hoje estamos com um palavreado muito coloquial, muito pouco concomitante com o nosso estilo de Mas tem que programa. ser, porque é o programa 50. Temos essa liberdade. É um programa especial, não é aquele programa mais teórico, mais académico. Bem, nunca fomos, mas pronto. Nós tentamos ser académicos. Portanto, temos as imprecisões também Mas diga do que- Quintus, é Quintus. Quintos máximos. Quintos máximos. Paulo, eu tenho que lhe escrever num papel. Está sempre a Não, perguntar. é que eu esqueço-me sempre do nome do personagem do Russell Valha-me Crowe, Deus. que é general. No Isso filme, ele é também, general, eu acho- que é um... Quer dizer, eu acho curioso usarem terminologias modernas quando, pronto, se calhar querem que o público entenda que ele é um general, mas na verdade é um Não legado. é, sim, porque o papel general aparece As posteriormente. hierarquias militares romanas, general, isso não existe. São tribunos, são legados, etc. Sim. Tem outros termos.
Mas percebo. Ora bem, isto se começarmos pelo Gladiador, temos para o programa todo, mas houve o Ridley Scott, que raramente, eu gosto muito de Ridley Scott como realizador, e é um realizador muito transversal. Ele próprio admitiu, não sei se foi a IMDb, uma daquelas, um site ou revistas de cinema, que fez uma versão Hollywood de um tema romano. Coisa que, por exemplo, eu considero que ele já não fez com o Reino dos Céus. Mas agora, se pegar no Gladiador, o Paulo referiu, por exemplo, as questões da falta de rigor no próprio conteúdo histórico. Sim, o próprio conteúdo histórico é... Eu lembro-me que há um filme que é sobre o mesmo tema. A Queda do Império Romano. Sim. É de 1964 ou 66. Não é tão impreciso em termos históricos. Não é, não. Mas... aliás, o tema é o mesmo. Nós devemos advertir que vamos pôr imagens, mas não vamos pôr trailers por questões de salvaguarda de direitos. Sim. Só mesmo a imagem, porque agora com os artigos e não sei o quê... Pronto, não queremos criar esse tipo de problemas, mas vamos pôr algumas imagens de fotograma dos filmes. Mas começando pelo Gladiador... Quer dizer, eu confesso, quando eu aguardei com muita expectativa, vi os trailers, mas eu não conseguia perceber-me bem daquilo que ia ter pela frente. E quando fui ao cinema ver o Gladiador, confesso, penso que até fui com a minha mulher, não sei como é que consegui, mas levei. Comecei-me a rir, que provocou assim uns olhares de soslaio na sala. Começou logo, quando eu vejo o primeiro legionário. Que capacete é aquele? Eu gabo-me um bocado de conhecer o que é capacete ou elmo, ou cassis, ou galé, pronto. Há também uma discussão se é capacete, se é elmo, pronto, uma cobertura, uma proteção de cabeça, certo? Para proteger a caixinha dos pirulitos, levar uma pancada mais forte ou um golpe. Eu começo a olhar, que capacete era aquele? Que era aquilo? Eu me puxava pela cabeça, aquilo era o quê? É que nem era Gálico Imperial, não era romano tardio, que aliás no último programa já aparece, não estávamos nos romanos, nós esticámos romanos. Esticámos romanos. Já não há mais romanos, prometemos. Exato. Pelo menos nesta abordagem. Mas também não houve nenhuma petição pública para acabar com Não, mas nós... Olha para aquilo. Eu vou dizer franco, a única coisa que eu gostei de ver foi os escudos. Os escudos estavam ótimos. Sim. Os escudos estavam ótimos. E até certo ponto os arqueiros. Então vamos decapar a questão. E depois vai-me acompanhando. Eu olhei para o legionário que aparecia. Há uma coisa que está bem, que isso eu até referi no programa. Aquilo é na Germânia. Eles estão cheios de roupa até cima. Estão vestidos, estão completamente revestidos, porque a Germânia não é mais amigável dos climas. Mas, primeiro capacete. Depois a armadura, tentava ver, eu só consegui detectar isso quando aquilo passou para o mercado via online e depois para tirar a prova dos 9 quando eu tinha já uma versão em DVD e fazia o stop. Sim. As armaduras, as lóricas segmentadas que lá aparecem, aquilo foi feito para o filme, são umas placas que a lórica segmentada. Quem viu o programa anterior, portanto, vamos ver os programas, estamos a ter trabalho para alguma coisa, elas é um conjunto articulado de placas que se põe sobre os ombros, aperta sobre o torso e devia aparecer aqui, minimamente, a zona de aperto da articulação da armadura no torso. Não era nada. Aquilo foi feito para o filme, era de enfiar pela cabeça e tinha assim umas coisas, pareciam umas persianas numa janela. Sim, e é estranho, porque estamos a falar de um filme que deve ter tido um orçamento, um budget inacreditável. E não pagaram um consultor histórico, uma pessoa... Quer dizer, eu acho que pagar o consultor histórico, não podemos ir por aí. Eu acho que houve uma hollywoodização da questão. Porque eu também já vi, até documentários, também já vi documentários da BBC que não utilizaram recriadores. E aqui até muitas vezes se levantou a questão, porque é que não utilizaram recriadores históricos? Cuidado, porque um recriador histórico investe muito dinheiro no seu material. E ir para um cenário de filme onde as coisas potencialmente se podem estragar, porque não é um platô controlado, não é assim muito fácil. Podem dar alguma consultoria. O que eles quiseram ali foi acelerar. Só incompreensível
é que não tenham tido em atenção aqueles pequenos detalhes que depois foram detectados e que obrigaram o próprio Ridley Scott a ter que fazer um bocado um meia-culpa ou um... Não, mas ele acabou por sair por cima, ganhou o Oscar. Ele ganhou os Oscars, mas a verdade é que o conteúdo histórico está completamente distorcido e depois... O cómodo não morre na arena. Não. Nem é o Não morre de forma cómoda, mas também não é na arena. Não é na arena. Não. Possivelmente... Quem é que foi? Foi a guarda pretoriana. Foi. Possivelmente foi a guarda pretoriana, porque era o desporto favorito deles. Pronto, iam arrumando imperadores até imperadores. Agora, o filme começa logo com algo que é assim um bocadinho estranho. Um exército romano parado numa clareira, com uma imensa floresta à frente e à espera que venha um ataque de bárbaros, que é outra generalização que eles aparecem ali. Quase que podia ser da Idade do Bronze. Eu não sei se as coisas eram bem assim. Não é? Também está ali um arquétipo. Há ali uma utilização de arquétipos e de... Como é o termo? De lugares comuns. Que é mesmo peplum. Às vezes pepluns. Eu até para isso vou chegar à questão que, por vezes, aquilo que é feito fora dos Estados Unidos, e com temas que até dos Estados Unidos, lembro-me dos Western Spaghetti, por favor. Sim. Mas voltando ao Gladiador, o que é que está mal? Estão os capacetes. Estão as armaduras. Os escudos, sim. Gosto muito dos escudos, porque estão, de facto, não é aquele escudo romano que aparece nos filmes, que deve ser das agências de aluguer, que tem sempre, não é o desenho, tem a decoração em alto relevo lá pregada. Não era nada disso, porque aquilo era pintado no couro do escudo. E depois não é só isso. É o que é que se vai passar a seguir? O desenrolar do combate. Primeiro, as catapultas, as balistas, a atirar, quando eles abrem fogo, pronto, quando chegam à conclusão que vão ter que defrontar aquela horda, vamos utilizar a ordem que é dada é fogo. A horda, eles dão ordem de atirar, fazer fogo. Fazer fogo. Aquelas catapultas tinham um alcance. Quando eles fazem aquele grande plano das balistas a atirar aqueles potes de alcatrão, eu aí não me meto. Podia ser que sim ou que não, de potes de alcatrão que explodiam. Olha, eu estive no exército de explosões mais pequenas com artilharia. Sim, mas o próprio facto de eles dizerem fogo não é um termo que se utilizava na época. Não, é largar. Fogo. Como se fosse uma carga de... Depois há outra coisa que eles estão a uma distância tremenda. E aparecem uns escorpiões, que são aquelas bestas de grande tamanho, mas quer dizer, aquilo era para tiros a curta distância e eles parece que atravessam para ali 500 metros até espetar 2 ou 3, que aquilo parecia assim daquelas espetadas que se vê no supermercado, 2 ou 3 bárbaros. Para cúmulo. Quando é dada a ordem de saída da legião, a legião começa a avançar pela clareira fora, que era um bom sítio para ser completamente cercada e assassinada na clareira. Ainda não acabámos. E eles levantam-se, começam a ir pela clareira fora. Está bem, vão por cortes. Menos mal. Mas eu olhava para as cortes, aquilo não me parecia o tamanho de uma corte. Mas tudo bem, devia ser pessoal disponível. Parece-me que não foi... Eu não tenho a certeza, mas não se abusaram muito dos efeitos especiais digitais no filme. Aliás, Ridley Scott, tirando a ficção científica, não é... Não sei se na arena... Provavelmente na arena deve ter... Isso fez-se os efeitos digitais no Coliseu de Roma. Mas na batalha não me pareceu muito isso. Não. A batalha inicial. Eles vão avançar e vão com os pilão, com os dardos debaixo do braço, assim como quem vai segurar um guarda-chuva num clube inglês. E depois, quando chegam e vem aquela germanada toda, parecem aqueles alemães todos bem passar férias em grande quantidade. Quer dizer, eles ficam ali à espera que eles vão contra eles, não formam uma linha como deve de ser e não atiram os dardos. Os dardos são para atirar. Sim. Quer dizer, aquilo a nível da doutrina, há muitas liberdades de doutrina, mas assim, certamente os romanos, um legionário romano não ia passear um pilo até vir ao contacto sem o atirar. Nisso até a série Roma tem mais rigor. Há outros filmes que não têm grande rigor no equipamento dos legionários, mas, por exemplo, a Águia da Nona Legião, que é um filme muito razoável. Há um outro filme que também, pronto, tem os seus defeitos, mas é muito razoável nisso, que é o Horizon, que é com que é o mais novo dos Fiends, que é sobre a ressurreição de Cristo, que é mandado a investigar. A cena inicial também se pode pôr um bocadinho. Realmente os legionários atuam em conformidade, mas lá está, estão com os escudos alugados, estão com aquele material que vai circulando filme para filme. O que é que eu comecei a notar?
E isso quer dizer que os recriadores não estão a entrar neste processo da cinematografia pelos danos que podem vir àquilo que usam. É que eu começo a ver replicado sempre o mesmo material em vários filmes. Os mesmos capacetes, os mesmos escudos, os mesmos pilos, o mesmo material. Mas, de qualquer forma, eles têm orçamento para pedir a pessoas que conheçam e que sejam competentes para construir esse tipo de equipamentos. Eu acho que é um bocadinho mais no orçamento, mas garante alguma credibilidade a... Isto é sacrificar... Mas também a falar de cinema não... Isto está na discussão em muitos sítios. É sacrificar o rigor em favor da audiência. Sim. E ter sempre aquela ideia que a maior parte da audiência não vai dar atenção aos pormenores. Portanto, as pessoas a estas horas, o que é que pensam? Quem está a ver o programa? Lá estão dois picuinhas a procurar defeitos que não interessam. Interessam. Porque se o filme é histórico, é como ler um livro de história. E se eu abrir um livro de história, uma revista de história, uma coisa que eu vou testar a ver é se está mal ilustrada. Se estamos a ilustrar um episódio histórico através do meio audiovisual, seja uma série ou seja um filme, e eu volto a dizer, ao teatro não aponto isso, porque o teatro é a liberdade total de fazer a encenação. Sim. Não me atrevo a fazer esse tipo de remarques ao teatro. Agora, o cinema e as séries de televisão ou os documentários, cuidado. Isso aí já estamos a entrar num campo de responsabilidade para com quem vai ver, em que o rigor, e aqui estamos a remeter até para as questões da história militar, pode até não ser só nas questões da história militar. Sim. As imprecisões que temos no Gladiador até remetem para a própria história de Roma e em outros filmes que eu sei que tem aí na sua cábula, sim, que vai já referir. Portanto, sim. O Gladiador é um filme que é bom de ver, mas sabemos que aquilo, de princípio ao fim, a guarda pretoriana, toda de escuro, com aquele capacete que é um imperial, mas eu nunca vi aquilo. Portanto, houve ali uma liberdade criativa que o Ridley Scott cedeu. E já não consigo vislumbrá-la no Reino dos Céus. Tem algumas liberdades. Sim, ele tem liberdades no Reino dos Céus, mas não vai tão longe. Mas teve um problema, porque teve os estúdios a interferir no filme. O filme, quem tiver a oportunidade de procurar a Director's Cut, o filme é enorme e é muito melhor a versão original do Ridley Scott do que a editada, porque ele perdeu imenso. Pois. Mas o filme é um bocadinho melhor do que o Gladiador. Eu pessoalmente gosto mais. A nível de rigor é. Sim, a nível de rigor, eu falo do rigor de platô. Porque o Edward Norton tapado a fazer aquele papel, tapado sem se ver nada. O Balduino. Incrível. O homem está tapado. E os Templários estão corretos. E o teu próprio Saladino está bem... Saladino está conseguido. Está, e o filme é poderoso. O filme é poderoso visualmente. A Sibila também está muito... A Sibila é lindíssima, é Eva Green. É o facto. Lá está. É o mesmo realizador que faz as opções de pegar em filmes históricos e correr esses riscos e de os trazer. Agora temos outras situações. Deixe-me dar um exemplo do que é, por exemplo, aquilo que não é um mito, mas que também pode falhar, porque tem aí, que é o rigor que os ingleses põem nas produções. Há duas versões daquele livro muito conhecido que as senhoras, e não só, gostam de ler, que é Sensibilidade e Bom Senso, da Jane Austen. Um é feito, foi a opção dos realizadores, porque o livro tem que situar obrigatoriamente a história entre 1800 e 1815. Pronto. Percebe-se que está naquele período do confronto da Inglaterra com Napoleão. Uma versão passa-se em 1804. É porque a certa altura consegue-se perceber que estamos em 1804. E há uma cena de 10 minutos, se tanto, em que entra uma companhia de infantaria numa aldeia. Uma aldeia que é junto à propriedade onde está o Mr. Darcy e toda aquela trupe que anda ali à volta. A companhia de infantaria que entra lá, os Lobsters, porque tem Red Lobster, eles vêm com o equipamento de 1804 ainda, com o tricórnio do modelo tardio, com a mochila correta, portanto, British. Nem vamos. Outro exemplo de um filme lindíssimo, Barry Lyndon, em que o Kubrick
não tem pretensões de fazer um filme de grandes impactos históricos, mas as coisas estão com muito rigor. Sim. E o filme é de 74. A outra versão da Sensibilidade e Bom Senso, que é feita com uma distância de talvez 2 anos, isto, portanto, foi feito no início do século, talvez em 2000, 2001, posso agora... Pronto, são recentes. Sim. É passado em 1815. A mesma cena da Companhia de Infantaria entrar na aldeia traz os casacas vermelhos com as barretinas e todo o equipamento de 1815 da Infantaria Britânica. Tiveram essa preocupação. O que se usava em Waterloo. Tiveram essa preocupação. Pois tem. Os ingleses, quando querem, têm essa preocupação. Por isso que eu costumo dizer que uma produção inglesa, só se eles estiverem em roda livre, como no Tudor, que é uns ruídos disparates. Mas o Tudor é canadiano também. Portanto, sendo canadiano... Mas mesmo canadiano, estou estranho. Eu o Tudor não vi. Eu vi, eu só me lembro do rei português que eles colocaram para lá. Que eu nem sei que rei é que é. Estereótipos. Para casar com o irmão do Henrique VIII era uma coisa assim nisto. Vá lá, nós costumamos dizer mal dos espanhóis, mas eles fizeram uma série sobre... Não sei se era sobre os reis católicos. E o rei de Portugal, vá lá, que era tipo galã. Não, sim, mais ou menos isso. Não é um idoso... meio neandertaloide. Tem na noite de núpcias tem umas freiras e umas beatas a olhar para ele. Exato. Mas agora, por exemplo, um filme que eu já vi várias vezes e acho extremamente bem feito, rigoroso, espanhol, embora tenha um ator, eu não sei se ele é americano, que é o Viggo Mortensen, que é o Capitão Alatriste, que tem das novelas Sim. Que é pena só terem feito um. Aliás, eu venho a constatar que os espanhóis, ao contrário dos portugueses, são muito cuidadosos com o rigor. Agora são o Capitão Alatriste, a Conjura del Escorial. E é que eles utilizam atores, empregam atores, não são espanhóis, mas também atores americanos, atores ingleses, internacionalizam. A Conjura do Escorial está muito bem feita. Outra, que é um outro filme espanhol, sobre um escritor famoso espanhol, que agora me falha o nome, mas que esteve inclusivamente na tomada dos Açores pelos espanhóis em 1582. Que agora gostava de me lembrar, mas é um filme... Gostava de me lembrar do... aliás, não é só escritor, poeta e companheiro para teatro. E eu estou a tentar lembrar-me do nome. Mas a seu tempo. Quando eu me lembro, se eu não me lembrar, eu ponho o fotógrafo. Exato. Não, é os espanhóis... E há um filme, um ou dois filmes que eles fazem sobre a Guerra Civil de Espanha, também muito, muito rigorosos. Ou seja, há esse cuidado. Se vamos falar aqui no caso português, eu lamento, quer dizer, não quero entrar no velho autodestrutivismo português, mas é difícil não o fazer. E aqui vou ser obrigado a ser um bocadinho politicamente incorreto. Porquê? Não é que eu vi algum rigor em cinema português quando toca a filmes históricos, sobretudo que metem a nossa área. Lamento. No mínimo do possível, sei que não é 100%. Estamos a falar dos anos 40, Camões. Sim. E aquele filme que ninguém passa, porque é politicamente incorreto, mas incorretice à parte, que é o Chaimite, do Bruno do Canto. É verdade. As peças de artilharia que estão a defender Lourenço Marques são mesmo as Krupp que lá estavam. As armas que eles estão a utilizar são as Kropatschek de serviço que foram para Moçambique. As fardas que eles usam são um bocadinho revisadas, porque aquilo eram os modelos de fardamento colonial dos anos 30, mas que eles conseguiram dar ali um bocadinho a volta para os soldados. Mas os uniformes que estão com que está o Paiva Conceiro e o Mouzinho Albuquerque são os uniformes do modelo 1892, com as barretinas do modelo 1892. Até a espada de serviço, que parece estar correta. Sim, mas... Aliás, aquele é um filme de guerra que não é passado hoje em dia, não sei se existe alguma versão remasterizada, mas que... Mas eu acho que os portugueses gostam de fazer filmes maus. Faz parte do português dos realizadores portugueses fazerem filmes maus. Pois... Parece que é... Aquilo, fazendo mal é bom para eles.
não sei se haveria a coisa assim, ou se haveria uma certa indiferença e uma certa falta. E isto é grave, porque isto leva-nos a uma discussão muito grande sobre a questão do valor e do ensino da história em Portugal. E do entender a história. Isto vai para... Acha que dá para outro programa? Dá. Então nos a fazer sinal da Regi. Será que as pessoas aceitam que a gente continue? Dá para outro programa, dá. Porque nós temos que falar aqui ainda Soldado mais nos milhões. casos de alguns... Soldado de milhões. Isso se calhar para o próximo Para o próximo, programa. Soldado de milhões? E o que nós vamos aqui a dizer, se calhar dizer, tivemos a dizer, e continuaremos a dizer, não é uma questão de ser destrutivo, é uma questão que realmente nos aflige. Trabalhar a história militar, e quando ela é transmitida de uma forma que vai para o público, que vai sem rigor, que vai a um autêntico festival. Quer dizer, a questão do gladiador, agora voltando um bocado ao início, é incompreensível como é que se dá ali pontapés completos à doutrina militar romana, à realidade. Se nós estivéssemos a conjecturar sobre algo que não há realidades arqueológicas, não há evidências, pronto. Se estivéssemos a dizer, olha, até dá para reconstituir com mínima fidelidade os sumérios, porque existe evidência arqueológica, nós falámos disso há programas atrás. Quer dizer, isso é como a série Vikings, que é outra que temos que falar. Eu deixei de a ver. Sabe porque é que eu deixei de ver, pai, no quarto episódio? Quando me aparecem os soldados francos com uma selada do século XV ou XVI. Sim. Aquilo a partir de determinado momento torna-se muito estranho. Eu olho para os vikings que lá aparecem. Isto é o Mad Max, mas em vez de usarem caçadeira andam com um escudo. O Mad Max, pelo menos, ainda é bom. Mas isto são... Mas isso é a série Vikings, que é sobrevalorizada. Uma série que foi subvalorizada, que esteve na Netflix, que era o The Last Kingdom, que vem dos livros do Bernard Cornwell, estava muito mais bem feita. Que maneira. Gosto bastante. O The Last Kingdom. Eu não estou a traduzir porque veio da Netflix e não há tradução. Last Kingdom. Qualquer pesquisa dá. Mas que existe a tradução portuguesa em edições de livro, do Bernard Cornwell. O Rei do Inverno, por aí fora. Eu penso que tem a ver com... Não, é outra série. Portanto, há uma série Vikings que é de culto e que está completamente recheada de imprecisões. Há uma outra série que é subvalorizada, underrated, que é o The Last Kingdom, em que realmente os vikings, e agora o termo também enfim, são Northman, viking quer dizer roubo, em que fazem as muralhas de escudo. O atavio viking está correto e o atavio franco está correto. O atavio de Alfredo Grande, inclusivamente, que há outro filme, mas esse não tem grande rigor, mas esteticamente bonito, que é o Alfredo Grande, que é de 1968. Eu sei qual é. Aliás, o ator é o que faz o ator que morreu há pouco tempo, era o personagem principal do filme do Antonioni, daquele sobre fotografia, o Blow Up. O Blow Up, sim. Pronto, é esse. Ok. Eu estava a pensar, já estava a pensar. De que filmes é que eles estão a falar? Depois aparece. Pronto. Mas nós vamos terminar por aqui o nosso zurzimento e continuar, porque ainda há bastante a dizer. Porque, aliás, isto encaixa perfeitamente na sequência que temos feito sobre a vestimentaria. Porque a vestimentaria não se resume realmente ao que está por baixo, resume-se ao que está por cima, e quando ela é recriada para consumo e bem das pessoas, quer dizer, há que haver algum cuidado. Portanto, este programa foi uma conversa que espero que continue no segundo. Exatamente, continua no segundo, com certeza, porque ainda há aqui alguns que eu quero bater. Há pelo menos dois que eu quero bater. Mas bater porque foram filmes que foram premiados e ganharam Oscars, e não se esqueçam, subscrever, sininho para notificações e ouvir a banda sonora do Gladiador, que pelo menos vale a pena. Sim, valha-nos isso. Paulo, sempre para considerar. Pelo menos Sérgio. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.